Nessa última aula, eu quero que nós focamos sobre aquilo que é o desejo de qualquer cristão. É algo que a própria igreja anseia, que querem ver. Sempre nós falamos sobre a vinda de um grande avivamento nos últimos dias, a grande colheita de almas. Nós queremos ver Deus a mover e corações quebrantados e as pessoas a chegar ao arrependimento e multidões a chegar a ser restaurado perante Deus. É o nosso desejo. Nós queremos algo que é poderoso, como no dia de Pentecostes. Queremos ver isso vez após vezes e quem que tem estudado a história da igreja tem visto que vez após vezes na história da igreja houve esse derramamento, houve esse avivamento que transportou a igreja de um outro nível. É possível que nós podemos preparar para esse avivamento. Não é somente no tempo de Deus, quando Deus quiser, porque segundo a história, cada avivamento, antes de cada avivamento, houve um tempo de oração. As pessoas não somente orando aquelas 5 minutos, 10 minutos, mas fervorosamente, com todo o seu coração, passando noites, horas, clamando ao Senhor para avivamento. E essa está no meu coração. Nós temos lido, vez após vezes, essa passagem em 2 Crônicos 7, 14. Eu quero que nós memorizamos essa passagem porque é tão importante. Diz: se o meu povo, que coloca a responsabilidade sobre nós, que se chama pelo meu nome, que então as pessoas de Deus são cristãos, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos seus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Uau! As consequências desse tempo de oração, desse tempo de quebrantamento, desse tempo de humildade é tremendo. Todos nós queremos chegar ao fim sem passar por aquela parte do meio. Mas aquela parte do meio é o mais importante porque é a nossa responsabilidade. Nós temos que orar. Em Malaquias 3, versículo 1, quero que nós lemos isso, porque essa também fala sobre a nossa responsabilidade. Diz que eis que eu envio ao meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim, e de repente virá ao seu tempo o Senhor, a quem vós buscais, e o mensageiro da aliança, a quem vós desejais. Eis que ele vem, disse o Senhor dos exércitos. Ele diz que ele envia primeiro um mensageiro e de repente vem a resposta. É como que ele primeiro revela aos seus profetas e os profetas profetizam e depois vem o cumprimento. Deus envia sempre a sua palavra em frente dele. E esse mensageiro que foi enviado, João Batista, é como aquela trompeta que soa e que anuncia a vinda do Rei. E nós fazemos isso em oração. Porque quando nós declaramos aquilo que é a sua vontade aqui na terra como no céu, como nós alinhamos a nós mesmos segundo a sua vontade e declarar que a sua vontade seja feita aqui na terra como no céu. E como nós buscamos a sua face e colocamos os nossos interesses de lado, os nossos desejos, mesmo para comer e dormir. Porque o mais importante é ver a presença de Deus, ver Deus a mover aqui na terra. Há vários caminhos que nós podemos escolher, nós podemos escolher aquele caminho do espectador e
e tratar essas situações e esses interesses como estamos a ver no programa da televisão. Estamos à espera que nós vamos chegar ao fim. Mas a Bíblia diz em 2 Crônicas que Ele vai sarar a terra se o seu povo orar. Porque a oração precede o avivamento. O primeiro avivamento na história humana, depois da ressurreição de Jesus, aconteceu no dia de Pentecostes. Era um dia marcado por Deus, mas antes houve 10 dias em que a Bíblia diz todos os discípulos, e além disso havia outros, e diz que todos esses perseveravam unanimemente em oração e súplicas com as mulheres, a Maria, mãe de Jesus, e os seus irmãos naturais. Havia várias, até 120. Estava em união, perseverando em oração. E de repente, foi logo de manhã. Ninguém estava à espera. Talvez passaram toda a noite em oração. Estava assim buscando a sua face, tal como a Bíblia diz. E de repente, houve um vento que entrou naquela sala. Tremeu, e com chamas a sentar acima de cada cabeça. As pessoas começaram a orar em línguas, conforme que o Espírito Santo concedeu. Uau! E houve um avivamento. Eles saíram pelaquela sala e mais 3.000 pessoas aceitaram Jesus naquele dia. E dia após dia houve aquele avivamento. Milhares e milhares de pessoas entrando no reino de Deus. Oração precede o avivamento. Uma história que eu gosto muito, que aconteceu em 1948, nas ilhas pequeninas, norte de Escócia, Hébrides. 2 mulheres, Peggy e Christine Smith, de idade de 84 e 82 anos. Então, não eram jovens. 2 mulheres começaram a orar por avivamento. Juntaram um grupo assim pequeno, 30 pessoas ao máximo. Mas eles oraram muitas vezes até a madrugada. Era fervoroso em oração. E, de repente, um dia, chegou aquele avivamento. Eles, às 3 da manhã, foram todos cheios do Espírito Santo. E que as pessoas começaram, mesmo navios que passaram, porque era uma rota de comércio dos navios a passar pelo Mar Norte. E mesmo as tripulações e as pessoas dentro dos navios caíram nos seus joelhos em arrependimento, porque passaram pelaquela ilha onde havia avivamento. E aquele avivamento tocou muitas nações e milhares de pessoas. Numa terra pequena, com um grupo pequeno. Porque Deus não procura muita gente, mas procura os que vão interceder, os que vão buscar a sua face. Até que todos os grandes avivamentos começaram só com um grupo pequeno das pessoas que foram entregues 100% ao interesse do Pai. Em Moróvia, numa terra, eu visitei aquele lugar, Herrhut, que agora está no leste da Alemanha. Houve um grupo de pessoas, o conde Zinzendorf, convidou os morávios, convidou os irmãos e vários outros grupos batistas e tudo porque eles foram perseguidos nas suas terras e então tinha de fugir e eles deram um certo lugar onde eles podem praticar a sua própria fé. Mas houve divisões por causa das doutrinas diversas, muitas discussões. Eles juntaram e estabeleceram uma certa regra entre eles. Uma regra de como viver juntos com várias opiniões teológicas.
criaram aquela disciplina entre eles. E logo depois eles começaram a orar. E aquela oração pegou fogo. Os céus abriram e Deus derramou o seu Espírito sobre aquele grupo. E aquela comunidade começou a ter um efeito incrível. E aquela reunião de oração durou 100 anos, sem parar, 24/7, dia após dia após dia, durante 100 anos. Aquele grupo que nunca passou de 300 pessoas, aquela igreja. Mas eles plantaram igrejas em todas as nações da Europa e enviou mais que 100 missionários para os lugares não alcançados. E essa foi em 1727, que era antes dos aviões, antes das grandes facilidades que nós temos hoje na área da comunicação. Eles deram as suas vidas a partir de uma reunião de oração em que Deus visitou e espalhou para tantas terras. E até que John Wesley foi tocado por esses missionários, transformou a sua vida e ele voltou a ser um grande apóstolo da Inglaterra. Criou um movimento metodista que ainda hoje existe e está a abençoar muita gente. Nós podemos ver as outras grandes avivamentos, o grande despertamento por Jonathan Edwards nos Estados Unidos, que tocou tanta gente no século XVII. E depois houve na Azusa Street, em Los Angeles, que iniciou o movimento pentecostal. Começou num tempo de oração. Poucas pessoas. O afro-americano, várias outras, juntaram, oraram e Deus visitou. Eles foram batizados no Espírito Santo, uma experiência que ninguém tinha tido até aquele momento. Dali espalhou para os países de Gales e houve outro avivamento, porque as pessoas buscavam a face de Deus. Era a prioridade deles, mais do que fazer qualquer outra coisa. É como em 2 Timóteo 2, antes de tudo, e foi assim, eles colocaram oração como prioridade na agenda da igreja. E Deus abriu o céu sobre eles. Há outras mais recentes, como em Toronto, 1983, Brownsville, em Flórida, mais tarde. Tanta gente, milhares e milhares de pessoas foram tocadas e entraram no reino dos céus através daqueles avivamentos. E cada vez nós podemos ver aquilo que aconteceu mesmo logo antes daquele derramamento do Espírito Santo. Houve um povo que é chamado pelo nome do Senhor, que tem separado a sua vida para buscar a sua face, para humilhar-se perante o Senhor. E eu tenho visto várias fotos e algumas gravuras daquelas reuniões, e quase todos estavam assim prostrando perante a sua face, em extrema humildade. Não estava assim sentado com a perna cruzada, com os braços cruzados, à espera de alguma coisa. Não. Buscavam com todo o seu corpo, entregaram o seu corpo em sacrifício vivo, aquele altar foi estabelecido. E quando eles colocaram assim mesmo sobre aquele altar, o fogo desceu. E Deus apareceu. Se nós queremos avivamento, irmãos, nós temos que orar. Não somente de uma forma ligeira, light, mas com todo o coração. Com aquela alma a ferver para as coisas de Deus. Há pessoas que estão à espera de
outros se juntarem com eles. Mas ninguém aparece. Deus tem feito muitas coisas só com uma pessoa. Essa em Híbridas, aquelas ilhas, era só 2 pessoas. 2 pessoas idosas. Mas eles queriam ver aquilo que eles nunca tinham visto ao longo das suas vidas, 80 e tal anos. Mas porque eles oraram, e era prioridade, e fortaleceram a oração, houve um avivamento que ainda hoje é falado sobre esse avivamento. Eu quero que nós continuamos a pôr isso como prioridade, não somente na nossa vida pessoal, mas a vida da igreja de Jesus. Deus te abençoe ricamente.